uma das coisas que nós precisamos entender é liberar o nosso coração, por mais que isso seja difícil. Mas você precisa liberar. Então está aqui, ó. Não pratica, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Olha como a palavra de Deus vai lá naquilo que você não gostaria de ter ouvido hoje, né? Poxa, pastor, eu preferia não ter escutado essa, eu podia ter pulado essa parte aí. Não, eu preciso mostrar em amor, em graça, prover o bem aos irmãos, não deixar que o meu coração, porque isso me afasta. Se nós estamos em comunhão, nós precisamos viver em comunhão, porque quando a gente quebra a comunhão, o inimigo vai aproveitar essa quebra de comunhão. Isso pode atrapalhar muito a minha vida. E quantas pessoas, por causa da quebra de comunhão, largam Jesus e vão com uma prática totalmente errada, porque se aborreceram, quantos estão afastados hoje por causa do tipo de detalhe de ter não deixado que o amor de Deus entrasse no coração, você amasse o seu irmão com seus defeitos, com seus problemas, e você pudesse dar continuidade ao Evangelho. Então, eu quero continuar aqui a palavra de Deus. Quando eu falei de semear, né? Mas antes eu quero que você vá a 2 Coríntios 5, 14, 17. E depois eu vou falar daquela semente que nós vemos aqui em 1 João. Então vamos lá, 2 Coríntios. Segundo Coríntios 5. O versículo 17 nós conhecemos bem, mas vamos ler o versículo 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, a tua vida é de Jesus, amém? Amém. Havia uma música que nós cantávamos: minha vida é do meu mestre. E o que mais? Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre. Minha esperança? Minha esperança é o meu mestre. Amém? Glória a Deus. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora o conhecemos deste modo. Não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Meu amado, e é aqui que muitos estão sendo assim: eu aceitei Jesus, tudo acabou. Não, eu aceitei Jesus, eu trouxe toda a bagagem. Jesus não mandou ninguém tirar a bagagem, não. Traz todo mundo como está, traz todo mundo como está. Eu disse: vai lá, lava todo mundo lá fora, bota a roupa nova lá fora, dá um entendimento da forma para chegar aqui no ponto, hein? Aqui tem só os melhores. Então vai lá, vai buscando, traz como tiver. Se o cara tiver com a roupa rajada, traz ele. Como poder vir? Está mancando, traz ele. Está com problema, traz ele. Traz todo mundo. Aqui dentro acerta. Jesus nos faz os melhores dele. A gente, enquanto de nós vemos para Jesus, e nós não éramos essa pessoa que somos hoje, irmãos. Então, aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas tem que ser deixadas para trás. Eu estou agora em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou vivendo nele. Eu estou no governo dele. Então, eu ando segundo os seus preceitos.
Então os preceitos que eu tinha, os desejos que eu tinha, os padrões que eu tinha antes, eles têm que ter jogado para fora. Se eu não tenho força, se eu me sinto fraco para vencer isso, eu tenho um Deus forte. O nome dele é maravilhoso e Deus forte. Eu preciso conhecer os atributos do meu Deus para o homem. Esse atributo de Deus é para nós. Porque falar de Deus forte é muito pouco para falar sobre esse Deus eterno. Para nós entendermos que ele é Deus forte. Então, se eu estou fraco para vencer essas coisas que estão me acompanhando, eu peço a Deus força. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas têm que ter ficado para trás. Então, como eu vou me garantir que sou salvo e as coisas velhas, a bagagem antiga eu vou carregando? Jesus, sou salvo, mas eu não vou deixar não, vou continuar. Eu vou continuar o meu erro, vou continuar a minha mentira, eu vou continuar nisso, vou continuar naquilo. Eu estou salvo, Jesus, tu é bom, eu vou caminhando e o cara vai se enganando. O detalhe é que as pessoas querem facilitar o reino de Deus. Jesus já facilitou. Jesus não precisa da ajuda da gente para chegar no céu. Ele que é o caminho, ele que é o facilitador, através daquilo que você creu. Agora, na caminhada, tem a tua parte. Não preciso fazer nada. Não, obra não salva. Mas a obra é importante. Tiago diz, olha, você me mostra a tua fé, mas eu vou mostrar a minha fé com as obras. É importante eu fazer algo no reino. É importante eu dar testemunho de cristão. É importante dizer, eu tenho uma mudança. Eu era ladrão, eu era mentiroso, eu era um cara sem caráter. Hoje Jesus mudou minha vida. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Isso é testemunho da igreja de Deus. É Ele que nos ajuda. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, quer dizer, o pecado, a lama não faz mais parte da minha vida. Não pode fazer mais parte. Se fizer, eu tenho que entender que eu preciso ser mudado. Porque eu quero estar nesse caminho. Amém, igreja? Amém. E essa semente que ele diz lá, eu quero que você vá para o texto de Mateus 13, 23. Porque ele diz lá, quando você está indo, eu vou para 1 João 3, 4, para você saber a referência que eu vou pegar a semente. No versículo 9, está escrito assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. Que semente é esta? Vamos ver em Mateus 13. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Mas eu posso ouvir um aleluia também? Aleluia! Glória a Deus, eu vou louvar o Senhor. Traz alegria para a gente, né? Mateus 13, 23. Jesus vai explicar aqui uma passagem sobre Jesus estar com os seus discípulos, para você entender essa passagem. Jesus está com os seus discípulos e fala uma parábola a ele. E certamente os textos mostram que Jesus, quando fazia uma parábola, alguma coisa estava acontecendo perto. E ele cresce, não obrigatoriamente, cresce que um semeador estava semeando. E ele começa a fazer, o semeador estava semeando, né, assim, porque vendo, não veio. Deixa eu mostrar aqui. Versículo 13 e versículo 1. É que eu já fui no 10. Naquele dia, saiu Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E a gente começou a falar a parábola, versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Ele diz assim: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. E os discípulos entenderam isso. E o Senhor vai explicar a parábola. E aí está no versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, o maligno faz o quê? Então, vamos entender por partes. Aquela semente que o Senhor coloca na nossa oração. É importante que eu compreenda a palavra.
Eu tenho que ter entendimento da palavra. Porque a palavra de Deus diz: por falta desse entendimento, meu povo está perecendo. Então, a semente é boa, a semente é ruim. A semente é boa. Mas ao cair, não houve compreensão da palavra. Então, se não há compreensão, o inimigo arrebata. E a pessoa vive fora da palavra. E depois, ele diz que caiu um solo rochoso, versículo 20, vamos direto, solo rochoso. Ouve a palavra, recebe uma alegria, mas não tem sustentação, não tem raiz em si mesmo. Sendo antes um pouco de direção, aí chegam os problemas, as angústias, a perseguição, e por causa da palavra logo se escandaliza. E aí a palavra de Deus diz: essa semente, essa boa semente, nos dá fortalecimento. Em cima do texto lá de 1 João, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. Então, se a semente não permanecer, se ela for roubada, se as angústias começar a tirar a palavra de nós não vamos conseguir. Como você quer vencer sem a palavra, meu irmão? Como você quer vencer com a palavra, com filosofias? Você tem que vencer com a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui se eu for semeado entre espinhos, aí é os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, vão sufocando a palavra, ela fica infrutífera. Mas aí no final ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Mas não fica só na compreensão, não, ele frutifica. É aqui que eu quero deixar para você o detalhe. Eu não posso só compreender, eu tenho que frutificar. Eu tenho que dar resultado dessa palavra na minha vida. Eu preciso compreender o que ela faz e deixar que haja frutos dessa palavra. E se há frutos, eu consigo vencer. Se há fruto, eu consigo caminhar com Jesus. O negócio é que as palavras estão entrando no coração e ela está sendo perdida. O Senhor, o texto da palavra de Deus, que Paulo fala em uma das suas cartas, aqui eu não lembro o endereço, ele fala para a gente cuidar dos falsos profetas, dos homens que mentem e aproveitam situações para colocar coisas que não estão na palavra e confundir aqueles que já são até sinceros, para que nessa caminhada eles se percam. Então eu tenho observado que por falta de ensinamento, para deixar que a igreja pense que está salvo e pode fazer o que quer, muitos vão se perder no meio do caminho, porque estão tornando facilitadores para ir para o céu. Então se garantindo assim, a primeira coisa que você tem que entender é que se a trombeta tocar hoje, aquele que está fora do caminho já fica. E aí eu vejo até misericórdia de Deus para quem ficar, porque ele vai cair em cima e dizer: caramba, que besteira que eu fiz. Aí ele vai pagar o preço, sim. Aí é um outro detalhe. Mas, e se a gente morre nessa situação, pastor? E se a gente fica nessa situação? Aí eu falei: Senhor, qual é a base que eu vou dar para a igreja? Quando eu estava estudando, eu só estudei em palavra aqui. Então, eu quero que você entenda o seguinte: vamos no filho pródigo, você vai ver o detalhe. Vamos no filho pródigo, Lucas 15. A gente vê sempre a volta do filho pródigo, né? O pai esperando o filho. Mas vamos ver um detalhezinho que quando eu li, o Senhor me direcionou a esse detalhe do filho pródigo. Vamos observar se ele não tivesse tido essa atitude, o que aconteceria com ele? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Lucas 15. Acharam? Amém. Versículo 11. Lucas 15, versículo 11. O Senhor vai falar de coisas maravilhosas aqui em relação a alguns cuidados que ele tem na busca. Claro que esse texto aqui vai falar da ovelha perdida, da dragão perdida do filho pródigo. Vai falar de coisas que estão perdidas, que se vai buscar, que se vai se preocupar. Uma ovelha que se perdeu, o Senhor vai lá e diz: olha, deixa todas aqui, vou buscar aquela perdida.
E a gente fica só nesse texto, né? Porque isso também a palavra de Deus mostra. Então vai lá buscar a ovelha perdida. E diz, vai ter alegria diante dos anjos, porque essa ovelha que estava perdida foi encontrada. E ele fala da dracma perdida e fala do filho pródigo que estava perdido e ele retornou. Que bênção! Mas vamos ler aqui esse jovem, no filho pródigo, diz aqui no versículo 11 que um homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que ficaram. E ele repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A pergunta que eu quero fazer primeiro aos irmãos: esse rapaz saiu de casa, é filho ou não é filho? É filho. Como senti dúvida que pouco responderam, eu vou perguntar outra vez. São 2 filhos. Esse filho que saiu de casa é filho ou não é filho? É filho. Ele sai de casa, ele não vive agora sob os princípios de Deus. Mas ele é filho? É filho. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país com grande fome, ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e segregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos a guardar porcos. Irmão, toda vez que o filho larga o pai, olha os prejuízos, ele vai sempre segregar com quem não tem que segregar. E sempre que você segrega quando não é pai, ele te bota logo perto de lama, para o cara se sujar. E esse filho estava agora num lugar que ele jamais pensaria que estivesse, mas está aqui. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse filho está sem alimento. Porque eu quero dizer uma coisa: o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão da vida é Jesus. Amém. Não existe outro alimento que possa nos sustentar. As pessoas estão no mundo e pensam que vão ser sustentadas por esse mundo tem nada para te dar. Amém. Diga para o teu irmão: esse mundo tem nada para te dar, meu irmão. Quem fica pensando nesse mundo? Esse garoto que estava dentro de casa pensou que o mundo tinha muita coisa para dar aí. Pai, manda o meu, que eu vou aproveitar tudo que o mundo tem. Concupiscência dos olhos, da carne, da soberba. E já começou a fazer a dança da saída. E foi. Mas só que quando se perde o pai, a pessoa perde direcionamento e se agrega com o inimigo, se agrega com aqueles que são dessa terra, que vai jogando cada vez mais, porque existe um problema, vai chamando o outro, uma situação vai chamando o outro, e ele foi se afundando que estava com fome. E ele olhou os porcos comendo. Ele disse: caramba, os porcos estão comendo, eu estou faminto, aqui ninguém me dá comida. E a palavra de Deus diz aqui: então caiu em si. Ele caiu em si. Presta atenção, hein? Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A primeira coisa, olha o entendimento. Eu tenho Deus. Eu tenho um pai. Vamos lá aqui, eu tenho um pai. Eu tenho uma casa. Quantos trabalhadores? Quantas pessoas que chegaram, estão ali, tem alimento, tem pão, e eu estou aqui passando fome. Aí ele diz: levantar-me-ei e irei. Ele toma uma atitude. Ele não quer ficar naquela situação. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Ele diz assim: por isso a palavra vai mostrar a importância do resgate. Então ele diz: vou ter uma atitude, vou me levantar daqui, não vou mais ficar aqui. Eu não vou mais ficar nessa vida de pecado, eu não vou mais ficar nessa lama, eu vou voltar para a casa do pai. A oportunidade. Ele não podia ficar ali. Vai prestar atenção que eu já estou aqui dando conclusões já. Ele não ficaria, ele fala assim: não vou ficar mais aqui. Eu tenho pai, eu tenho alimento. Os trabalhadores comem, eu estou aqui querendo pão com manteiga, e só os porcos estão comendo, eu não como. Então ele primeiro pensa que existe um Deus, um pai, melhor, um pai, uma casa, um alimento, um lugar de segurança para ele, que ele não precisa ficar ali. Ele já conhece esse lugar de segurança.
Então agora ele se levanta, uma atitude. E a palavra de Deus diz aqui que ele agora vai confessar o seu arrependimento. Porque só há perdão se houver confessar arrependimento daquilo, confessar pecado. Eu preciso confessar o meu erro com Deus para que haja perdão. Então as pessoas estão fazendo o seguinte: eu vou pegando, não preciso confessar nada e vou levando minha vida. Eu não vou sair da linha não, hein? Apesar que esses 3 textos vão falar daquilo que Deus traz, aqueles que estão perdidos, a dracma perdida, a ovelha perdida, a alegria no céu diante dos anjos, eles estão perdidos. Mas olha como estava este filho aqui. E aí ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos trabalhadores. E pensando, e se levantou e foi para o pai. Vinha ele ainda de longe, com seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: olha, presta atenção, ele precisou falar: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai, porém, disse ao seu servo: trazei-lhe depressa a melhor roupa, vestiu, ponde no anel, no dedo e sandália nos pés. Trazei também matai o novilho cevado, comamos e nos alegremos, e regozijemos. Porque esse meu filho, olha aqui, olha o detalhe, porque o meu filho estava morto e reviveu. Glória a Deus. Quando eu li esse texto, eu pedi a paz ao Senhor, porque eu não gosto de falar nada sem base bíblica. Porque se você vai viver aquilo que eu penso, achismo, e o achismo não leva a nada, e leva até heresias. Mas a palavra de Deus diz que esse é o filho. E esse filho distante do pai, preste atenção, porque esse tema nos fala de um resgate. Mas você tem que prestar atenção nesse versículo. O que o pai vai falar? E o pai aqui representa no simbolismo, uma ação simbólica de Deus. Filho que se afasta de Deus, está em perigo. E a palavra de Deus diz que ele fala assim: este meu filho estava morto. E sabe o que está morto? É o estado que nós estamos quando estamos afastados de Deus. Por isso que nós estamos com a morte eterna garantida. Infelizmente, todo ser humano está com a morte eterna garantida. Só quem pode tirar essa ação da morte eterna é Jesus. E a pessoa tem que confessar e vir para o lado de Jesus e andar nos princípios de Deus. Se afastando, andando dissolutamente como quer, ele está morto. E se ele está morto, a Bíblia mostra que ele está em perigo. Porque se ele não estivesse, se ele estivesse com essa vida, o pai eu diria: ele reviveu. Ele voltou a ter vida. Ele voltou para casa. Eu quero dizer que há um risco viver, porque se garantir que está salvo e viver erradamente, pensando que você vai viver, vai ter tempo. É aqui que é o ponto que eu quero falar à nossa igreja. As pessoas estão vivendo: eu estou salvo, eu vou para o céu, eu vivo como quiser. Esse homem teve oportunidade, e Deus mostra uma oportunidade porque ele reconheceu, deu tempo. E se o carro te pegar ali, eu estou dizendo a você não, a pessoa, se o carro pegar ali, não deu tempo de falar nada, e se o coração parar em tudo, você cair, que perigo você pode estar? Você faça a sua conclusão. Que perigo você está preparado? Eu disse que esse filho estava morto e reviveu, estava perdido. E a gente vai buscar essas palavras, isso aumentaria, claro, muitas coisas para o entendimento, né? A gente pode ver quando o Senhor, ele diz sobre Zaqueu, estava perdido, e houve salvação nessa casa, ele compreendeu, ele mudou, teve mudança, tem que ter mudança, irmão, tem que ter mudança, diz para o teu irmão aí, tem que ter mudança. Crente que não muda, precisa se converter. O negócio que a gente não fala de conversão, aceitar Jesus e entrar no processo de conversão, de mudança de vida. Amém. É por
por isso que o nome do Senhor está sendo chacoalhado, bagunçado. O evangelho está uma bagunça aí, porque agora o cara é cristão, ele bebe, sai da igreja, vai beber, vai tomar cerveja, ele vai se prostituir, ou se não for se prostituir, ele vai fazer coisas que desagradam os princípios de Deus, vai fazer coisas que foge a compreensão do evangelho, mas ele diz: eu estou salvo, ninguém me tira isso. Cuidado! Você precisa se converter, tem que ter mudança de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Aquele homem estava morto, ele disse: esse meu filho estava morto, mas ele não estava vivo, irmãos. O que o pai está falando aí? Esse meu filho estava perdido, estava sem a minha proteção, estava longe de mim, estava morto. Quem está longe de Deus não tem vida. Se ele ficasse, se ele não se arrependesse, se ele não mudasse, ele estaria morto. E para onde ele iria? Ele falou: mas eu sou filho, mas muitos chegarão diante da minha presença, diz o Senhor, dizendo: eu sou filho, Senhor, porque em teu nome eu fui à igreja, eu salvei pessoas, eu orei por pessoas que foram curadas. E Jesus disse: você estava morto e não sabias, eu não te conheço. Salvação é algo sério, não tem preço, porque você não precisou pagar, mas Deus tem que fazer um plano na eternidade para te salvar. Não foi brincadeira. Quando Deus pensou que Satanás ia fazer, Deus disse: eu não vou perder o homem, eu amo esses homens. Glória a Deus. Amém. Então não foi algo sem preço, meu irmão. E os crentes querem viver na bagunça. Faço o que quero, fumo cigarro, fumo maconha, cheiro cocaína, bato nos meus pais, sopro minha mãe, faço o que quiser que eu sou salvo. Mentira, diabo! Cuidado, que você pode ter uma triste surpresa. Esse meu filho estava morto, estava perdido e foi achado. Isso é tão sério que o filho continua a palavra. E começaram a regozijar-se. No versículo 25 diz: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um ovinho cevado, que tu recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, você jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um caminho sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um ovinho cevado? Então ele respondeu ao pai: olha o que ele fala: meu filho, tu sempre estás comigo. Aleluia. Tudo que é meu é teu. Glória a Deus. Irmão, se você está com o Senhor, todas as bênçãos já são suas. É só você falar: Senhor, eu quero um tomate do cevado para comer. É só isso, filho. É teu. Pega. Senhor, eu quero minha cura. Aleluia. A saúde é tua, recebe. Glória a Deus. Senhor, eu quero solução. Toma a solução. Você já está na casa do Pai. Aleluia. Mas aí o texto diz: então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, olha o que ele fala, e eu concluo a minha palavra aqui. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Irmãos, viva na compreensão do amor de Deus. Você é um salvo, e eu não posso viver como alguém que não conhece Jesus. Essa é a marca daqueles que são cristãos. Amém, Jesus. Vamos orar? Aleluia. Senhor, nós